Superman lançou e agora é a vez do homem, do pacificador, né? Quem diria? A gente sai do Superman pro pacificador. Mas vamos lá, a segunda temporada de Pacificador estreou agora, né? Estreou já tem uns dias. Eu me atrasei um pouquinho pra assistir, mas só consegui assistir o episódio novo agora. E, cara, muito foda. Muito foda. Pô, agora se ele chegou e aí dá pra trocar uma ideia com spoiler, né? Porque a maioria já deve ter visto. E falar um pouquinho, né, sobre esse primeiro episódio da segunda temporada. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma pausa aqui no vídeo, assiste o episódio e depois volta aqui porque vou entregar uns spoilers aqui agora, tá? Primeira coisa que rola, o episódio começa já com o recapitulando, reposicionando a gente, né? Que ele já começa falando anteriormente no DCU. Ele nem. O retcon já vem na hora. No primeiro segundo do episódio já vem o retcon. E o James Gunn simplesmente olhou e falou assim: sabe o que rolou na primeira temporada? O que eu quero que seja canônico é canônico. O que eu não quero, foda-se. Basicamente isso. Ele ignora alguns fatos que rolaram na primeira temporada, alguns diálogos e algumas frases que foram ditas na primeira temporada, que remete à Liga da Justiça e tudo mais. Ele pica fora, corta fora do episódio, e ele adiciona algumas outras falas e algumas outras linhas de diálogo pra colocar que esse pacificador sempre foi do DCU novo. E é isso aí. E aí tem, é óbvio, a cena que tá circulando na internet, que é a... Em vez de ser a Liga da Justiça no final da primeira temporada, lá quando eles chegam, é a Gangue da Justiça com o Superman e a Supergirl. Rola isso, eles dão um contexto de que aquela garagem do pai dele lá em tridimensional, aquela garagem que é um universo de bolso ali dele, do pai dele, tem 99 portas e todas essas portas é um universo paralelo, é uma outra dimensão. Tanto que brota um alienígena do nada lá só pra jogar um rato fora e foda-se. E depois ele entra de volta pra porta dele e valeu. É como se fosse... Eu vi um pessoal falando sobre isso, que é como se fosse uma vizinhança, né? Como se fosse uma vizinhança... Uma vizinhança disfuncional. E aí depois disso a gente já começa a acompanhar o Chris vivendo a vida dele depois do que rola na primeira temporada. Que é ele querendo virar um herói, ele querendo assumir aquela mudança de vida dele. Só que o Chris meio que não consegue direito, porque, pô, ele cresceu num ambiente em que ele mata. Que ele mata toda hora, por qualquer coisa. Ele cresceu com os valores virtuados, ele cresceu com um pai. Aquele pai dele lá, extremamente abusivo. Um pai, com todo respeito da palavra, né? Um pai escroto. O pai dele é um nazi e tal. O pai dele é um cara... É uma escória aí. E na primeira temporada ele mata o pai dele e tudo mais. E nessa segunda ele tem um dilema de... que ele acaba entrando em uma das portas que tem lá. E nesse universo paralelo que ele entra, o pai dele tá vivo. O irmão dele tá vivo. O irmão dele que ele matou sem querer quando era criança tá vivo. E o pai dele é um cara maneiro. O irmão dele é um cara maneiro. E eles são 3 heróis juntos. O que é uma coisa que ele nunca teve. E aí é o que dá um combustível pra ele. E todo mundo do núcleo do Pacificador, nesse começo de temporada, tá na merda. Todo mundo tá na merda. A Debaio terminou o relacionamento, tá ferrada, morando naqueles hotel de beira de estrada fudido. O Economus tá de castigo, tendo que vigiar o Pacificador. A tarefa dele é ficar vigiando o Pacificador. A Ape Court, eu acho, eu não sei como é que fala o nome dela direito. Ela perdeu os empregos em qualquer agência de espionagem, de vigilância. Então ela entra em bar, dá porrada nos outros, a esposa do James Gunn. Eu só vejo ela como esposa do James Gunn. Ela entra no bar lá e tal, fica toda bad vibes. E aí, como ela tá com conta pra pagar e não tá conseguindo emprego e tudo mais, ela procura briga no bar só pra poder ter uma validação, uma coisa pra se sentir melhor por dentro, sabe? Pra se sentir viva. E ela cai na mão com os caras lá. E é uma cena de porrada sinistra, viu? Bem coreografada, porrada
come bonito, você não sente os cortes, você sente uma parada frenética ali. Pô, 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 pô. E ela, tipo, ela não é um Rambo. Ela não é, sei lá, a Viúva Negra, a Trinity do Matrix. Ela bate num monte de cara lá no bar, mas ela apanha pra cacete. Ela termina a cena com ela sendo jogada pra fora do bar, toda destruída. Rosto sangrando, cara fudida. E o mais da hora dessa cena é que quando a câmera foca nela, ela toda ensanguentada, toda arregaçada, ela ri, porque ela curtiu a parada. Pra ela, aquilo ali é a terapia dela. Entrar ali e se ferrar lutando com a galera. Tem também um lance de que o Rick Flag Sr. tá querendo a vingança com o Pacificador, porque o Pacificador matou o filho dele, né? Matou o Rick Flag, que a gente já viu antes. E aí, ele não pode matar o Pacificador sem motivo, então ele fica mandando o Ecominus, ele deixa o Ecominus lá, vigiando o Pacificador, querendo achar uma brecha pra poder dar um motivo pra matar o Pacificador. E a brecha é que o Pacificador, ao abrir essa garagem cósmica, interdimensional dele, sei lá como é que funciona direito, essa microcosmo da garagem dele, que tem essas portas, ele cria um sinal de energia parecido com o que o Lex Luthor usa no filme do Superman para abrir aquela brecha que quase destruiu Metrópolis. Então, meio que é perigoso também aquela brincadeira que ele tá fazendo. E aí, toda a munição que o Rick Flag Sr. tem pra querer matar o Pacificador, pra poder vigiar ele e provar, ó, tá fazendo merda, vamos passar esse cara. Vamos dar um cabo dele. Tanto que ele vira pra... Eu não entendi direito, acho que ela é assistente dele, alguma coisa do tipo. E ele fala pra ela: isso aí é prioridade nível 2. Aí ela, nível 2? Aí ele, vambora. E aí, tipo, o Pacificador tá na merda, ele tá fudido. Ele faz entrevista com a Gangue da Justiça e ele não passa, eles humilham ele. Eu vi uma galera falando que o humor da Gangue da Justiça aí nessa cena tá se passando. Eu concordo e discordo. Eu concordo que tem algumas piadas ali que forçaram a barra, principalmente com o Maxwell Lord. O Guy, pra mim, tá no tom ali do Guy. O Guy é pra ser um escroto mesmo. Eu vi uma galera falando que a Mulher Gavião tava muito escrota na cena. Eu não senti ela tão escrota assim, não. No filme do Superman, ela já é meio assim também. Ela já é meio foda-se. Só que no Pacificador, como é uma série rated R e tal, já é uma série que dá pra você exagerar no palavrão, exagerar nas coisas que a personagem fala e tudo mais, deram um tchan a mais pra ela ali. E ela não é 100% escrota e fala um monte de merda. Ela fala umas merdinhas e valeu. Quem fala as maiores atrocidades da cena é o Guy e o Maxwell Lord. O Maxwell Lord, eu não concordo ele falar tanta merda igual ele falou, não. Eu acho que era pra ele ser um personagem um pouco diferente. Mas é a abordagem que escolheram pra ele. Eu espero que nem todos os personagens da DC venham com essa carga de somos os bocós, né? Mas eu entendo as críticas também. Eu vi que o Peter do Nerd fez umas críticas cabulosas sobre como o rumo que os personagens estão tomando no DCU do James Gunn. Que ele tem medo de que todo mundo fique igualzinho, todo mundo seja um bando de idiotas funcionais, né? Eu não senti tanto isso. Tenho medo disso aí ficar se repetindo muito e gastar a fórmula rápido. Mas eu acho que, pelo que foi mostrado até agora, tá na medida ainda. Dá pro James Gunn ir regulando essa parada aí e diminuindo com o tempo. E aí o episódio segue com o Pacificador na merda, depois que ele é rejeitado pela Gangue da Justiça. Ele é rejeitado pela... Eu vou chamar de esposa do James Gunn, porque o nome do personagem dela sempre me foge da cabeça. Ele é rejeitado por ela, ele é rejeitado por tudo. E ele decide pirar. Ele fala, ele tá com foda-se, pega substâncias ilícitas, né? Muitas substâncias ilícitas, diga-se de passagem, e fica doidão. E aí ele faz uma festa muito louca, uma orgia sinistra, que aparece
As coisas que eu nem imaginei que ia aparecer no episódio. O James Gunn não avisa, né? Cadê o alerta de sexo no episódio que ninguém tem, né? Você tá passando um pai e uma mãe na cena ali na hora ali, ferrou, já era. Mas aí, beleza. O James Gunn vai lá e taca na nossa cara ali um monte de coisa aparecendo na tela ali. E você, opa, tudo bem, opa, do nada, mas tudo certo. E aí, o pacificador vai lá e entra nesse portal dele. Ele entra nesse negócio dele lá e ele entra na porta do universo paralelo que tem a vida perfeita pra ele. Em que o pai dele tá vivo, o pai dele é um cara legal, o irmão dele tá vivo, ele tá com a menina que ele gosta, ele tá com ela e ele é um herói da hora. Ele não é o herói perfeito e tal, mas ele tá vivendo uma vida foda. E aí ele decide ficar ali por um... Ele tá ali de boa, curtindo o momento. Ele troca uma ideia com o irmão dele, que troca uma ideia da hora com ele e tudo mais, perguntando se ele tava em Bloodhaven. E aí falando sobre o Arkham, tem 3 referências ao Batman nesse episódio. Tem uma super heroína que é rejeitada pela Gangue da Justiça, que é a vilã do Batman, que é a Coelha Branca, se não me engano o nome dela. Tem a referência a Bloodhaven e tem a referência ao Arkham. Então, é o James Gunn dando esquenta aí pro Batman. Que eu acho que não tá muito longe de chegar não, viu? Quanto mais o James Gunn tá dando essas pistas, esses esquenta aí, eu acho que o Robert Pattinson saindo do The Batman 2, o James Gunn já fala, ó, meu Batman é esse aqui, ó. E joga na cara do povo. Mas continuando, ele troca uma ideia com o pai dele, e aí, com o pai dele, com o irmão, eles estão tomando umas bebidas ali na sala ali, trocando um papo. E aí rola uma cena que pra mim ela pegou muito, que é a hora que o pai dele levanta, fala eu te amo, filho, e brinca com ele, dá um carinhozinho na orelha do pacificador. E aí o pacificador segura a emoção o máximo que ele pode. E aí assim que o irmão dele sai, ele desaba, ele chora. Porque ele nunca teve essa coisa tão simples de uma brincadeira, um carinhozinho do pai e o pai dele falar eu te amo pra ele. Ele nunca teve isso. E esse é o momento em que o pacificador tem. E é o momento que ele fica, tipo... Ele desaba, ele chora, ele fica triste, ele fica feliz e triste. Você sente que é um mix de emoções que ele tá sentindo. E aí a cena continua com eles indo até o quarto dele mesmo dessa realidade. E aí quando ele tá lá nesse quarto, chega ele daquela realidade. Chega o pacificador daquela realidade. E aí eles começam a lutar entre eles. Porque o pacificador da outra realidade acha que o pacificador principal é um, sei lá, um metamorfo, é algum espião, é alguma coisa do tipo. E parte pra cima dele. E eles começam a lutar e tudo mais. E aí o pacificador... Aí os dois entram naquela garagem multiversal lá do pai dele. E lá o nosso pacificador principal, por acidente, ele mata ele mesmo daquele universo paralelo. Ele mata ele mesmo. E aí entra aquele negócio de que o James Gunn até fala depois que a morte acompanha o pacificador. Ele matou o irmão dele quando era criança, ele matou o pai quando é adulto e agora, pra completar o ciclo dos 3, ele matou ele mesmo. De outro universo. E aí o que abre o espaço pro que o roteiro tá levando a série agora, que eu tô esperando pro próximo episódio. Que, já que o pacificador daquele universo morreu, alguém pode assumir o lugar dele. E eu acho que é o que o pacificador principal que a gente acompanha vai fazer. Ele vai assumir o lugar daquele pacificador querendo viver aquela vida perfeita dele. E aí que eu acho que vai dar muita merda. E eu acho que o Rick Flag Sr. vai atrás dele e vai rolar essas loucura tudo da temporada do pacificador que eu tô esperando. Alguns personagens tiveram mais destaque que outros. O Vigilante nesse episódio, ele aparece, faz umas piadinhas e já era. O que pra mim é um erro, porque ele é uma das coisas mais legais da primeira temporada. Eu espero que eles tragam mais ele nessa temporada. Eu acho que pro primeiro episódio trouxeram um pouco. Acho que nos próximos episódios deve aumentar mais a participação dele. Quando você terminar de assistir o episódio, não tira de uma vez, porque o James Gunn ele dá um preview da temporada depois dos créditos. O James Gunn faz uma entrevista, dá uma entrevista falando sobre. O John Cena fala também e tal. O elenco dá uma entrevista falando. E aí é bem da hora depois dos créditos.
Pra mim, esse episódio, ele não foi um 10. Ele foi um 8,5, 9. Eu quero ver o resto da temporada pra ver como é que fica. Mas foi um começo muito bom. Pro classificador, achei muito foda. Esse negócio do retcon que ele faz, o James Gunn faz em 3 segundos da série, ele só... Foi assim porque foi assim. E segue, valeu. Não é muito bem explicado. E não é pra ser bem explicado mesmo. É só pra os fãs malucos ficar criando teoria do porquê, do onde, quando, o que é canon, o que não é. No resumo do que é canon e o que não é canônico que o James Gunn quiser que seja. Ponto. Basicamente, o que ele disse, o que ele mostrou no Pacificador foi bem isso. É tipo, o que eu gostei, o que eu queria que fosse canônico, virou canônico. O que eu não queria, foda-se, ficou pra trás. Acompanha agora aí, se não estiver acompanhando, vai cair do trilho do trem. Tem que pegar o bonde andando já. Se não conseguir pegar o bonde andando, vai cair. Basicamente foi isso. O retcon do James Gunn. Então, pra resumir, ótimo começo pra temporada. Pô, ponto positivo. É um episódio nota, igual eu falei, 8,5, 9. Acho muito da hora. Tem uns dramas, tem umas piadas boas. Tem algumas piadas que se passam. O humor James Gunnizado tá muito ali. Então, pode ir sem medo. De novo, tem uma cena ali. Não assista com os pais, assista sozinho. Mas vale muito a pena assistir a segunda temporada de Pacificador. E comenta aqui também, né? O que você achou? Você já assistiu o episódio? Se você não assistiu, tá planejando assistir agora há pouco? Me conta o que você achou desse episódio. Eu tô querendo saber também. Quero ver se só eu tive esses pontos que eu relatei aqui pra vocês. Quero ver se vocês também curtiram o episódio. O que achou bom, o que achou ruim. Acha que o James Gunn pode cansar essa fórmula dele de fazer os filmes de série muito rápido, porque são meio repetitivos algumas coisas, alguns conceitos ele repete, ou não, nada a ver, o James Gunn tá mandando benzão. Quais são os pontos fortes, os pontos fracos desse episódio, na sua opinião? Comenta aqui embaixo, eu quero trocar essa ideia com vocês. E é claro também, né, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e tudo mais, porque aí dá pra gente trocar mais essa ideia da hora depois com os próximos episódios que forem saindo, beleza? Então, por enquanto é isso. Excelente começo de temporada. E eu volto pra vocês num próximo vídeo. Fui!